Você que faz a gestão de empresas, seja ela lucrativa ou não, fique atento a esse vídeo. Temos muitas informações interessantes. Meu nome é Valber Almeida Xavier de Souza, eu sou o diretor da AXS Consultoria Empresarial. É fundamental que uma empresa tenha em sua rotina a disciplina. Esse é um fator que diferencia empresas de sucesso ou não. É muito comum, de uma forma geral, empresas definirem ações, definirem procedimentos, mas em meio a turbulências, incêndios que são apagados diariamente, as atividades são deixadas de lado e isso é danoso para a gestão. Uma vez identificado um procedimento, um plano de ação, esse deve ser seguido até que se defina uma nova estratégia. Sua empresa não pode fugir da rotina de disciplina. Isso é fundamental para o sucesso de sua empresa. Um outro fator importante é a definição e elaboração de relatórios demonstrativos de gestão. Não basta simplesmente fazer a empresa funcionar diariamente, apagar incêndios, resolver turbulências, fazer acontecer. É importante mensurar e para mensurar é necessário que empresas tenham demonstrativos, controles gerenciais, informações para a tomada de decisão e acompanhar se os planos colocados em prática estão dando certo ou não, para que possam ser ajustados à medida do necessário. Uma atenção especial que empresários devem ter é não se aterem exclusivamente ao controle do faturamento. É muito comum, ao conversarmos com empresários, ouvirmos que meu faturamento cresceu e está melhor que anos anteriores. Entretanto, meu caixa está cada vez mais com dificuldade. A empresa está sem recursos. Isso porque empresários, de uma forma geral, por ser mais fácil, acabam controlando o número de vendas, o número de faturamento. Só esse indicador representa muito pouco. Sua empresa deve ter outras informações, outros indicadores. Análise de margens, análise de resultados, entre outros. Vender mais não quer dizer que a empresa está melhor. É apenas um indicador que, sendo analisado isoladamente, pouco representa. Fique atento, pois utilizar somente esse indicador pode trazer problemas para a sua empresa num futuro não tão distante. DRE, demonstração do resultado do exercício. Quando conversamos com alguns empresários, sem generalizar, muitos sequer ouviram falar. Esse, juntamente com o fluxo de caixa, são os dois demonstrativos que qualquer empresa, independente do porte ou segmento, deve ter. A DRE consolida todas as informações inerentes ao resultado da empresa, receitas e despesas, tudo consolidado num demonstrativo que, quando comparamos entre exercícios, traz informações ricas para a tomada de decisão, para a correção de rotas ou mesmo para que possamos diagnosticar a empresa. O ideal é que você não realize a gestão da sua empresa sem a DRE em funcionamento. É um demonstrativo técnico que tem que ser muito bem estruturado para ser melhor aproveitado. E você deve ficar atento. Existem muitas empresas que disponibilizam a DRE financeira. Essa DRE nada tem a ver com a DRE gerencial. A DRE financeira nada mais é que o fluxo de caixa realizado. É uma informação importante, mas para a tomada de decisão, para definir futuro, deve ser a DRE gerencial. A DRE estruturada no regime de competência, não no regime de caixa. Fique atento para não tomar decisões com demonstrativos incorretos. Na sequência, o fluxo de caixa. Esse demonstrativo deve ser analisado diariamente por gestores. Ter o fluxo de caixa em funcionamento, você pode trabalhar com duas informações distintas. O fluxo de caixa realizado, de onde veio e para onde foi o dinheiro da empresa, os recursos financeiros.
A origem, faturamento, empréstimos e os destinos, despesas, investimentos, compra de insumos, pagamento de salários, entre outros. Isso é o fluxo de caixa realizado. Agora, o fluxo de caixa a realizar, o que devemos pagar e receber nos próximos dias, semanas e meses, é uma informação que gestores devem analisar diariamente. Para isso, é fundamental que a disciplina de alimentação das informações esteja definida e sendo utilizada de forma rotineira. Saber de forma antecipada o cenário do fluxo de caixa, se a empresa vai necessitar buscar recursos de terceiros, linhas de créditos, antecipar recebíveis, prorrogar títulos ou qualquer outra informação inerente ao caixa, é fundamental para que empresários e gestores tomem a decisão com tempo hábil para mitigar erros. Não deixe de ter essa ferramenta de gestão em sua empresa. Custo fixo. Muita atenção a esse grupo de contas. O custo fixo acaba sendo a concentração de custos e despesas realizados mensalmente pelas empresas para que a empresa possa operar. Nele se concentram despesas das mais diversas e é muito comum vermos empresas que acabam tendo o custo fixo como uma caixa preta. Também chamamos de zona de conforto. Despesas que muitas vezes não mais são necessárias acabam ocorrendo e são classificadas dentro do custo fixo. E tudo isso, consolidado, acaba prejudicando o resultado da empresa. Muita atenção no custo fixo. Esse deve ser gerido e acompanhado periodicamente por gestores para que decisões possam ser tomadas visando otimizar os resultados das empresas. Atenção ao custo fixo. Um outro item de grande relevância são os custos financeiros. Muitas empresas, por falta de cultura administrativa financeira, acabam relacionando todos os gastos, todos os custos e despesas financeiras numa linha somente. É fundamental que sua empresa tenha detalhado todos os custos financeiros, taxas de cobrança, TED, DOC, hoje substituídos pelo Pix, tarifas de pacote de contas, tarifas de mensalidade, entre outras despesas que os bancos acabam cobrando, também taxas de juros, taxas sobre antecipações, sobre linhas de créditos, sobre financiamentos, multas, entre outros. Tudo isso deve ser analisado isoladamente para que decisões possam ser tomadas buscando com outros bancos ou outros planos de ação para que possamos reduzir, minimizar quando essas linhas de despesas não são administradas de forma correta. Com certeza tem uma representatividade muito grande e fazem com que empresas minimizem seus lucros ou aumentem seus prejuízos. É importante ficarmos atentos aos custos financeiros de sua empresa. Concentração de clientes, fornecedores e banco. Esse é um grave problema que empresários, de uma forma geral, acabam deixando acontecer. É muito comum ouvirmos empresários falando que conseguiu um cliente novo e agora ele está tranquilo, pois vai vender 90% de sua produção para esse cliente. Está errado. Esse é um risco altíssimo para a continuidade da empresa. Sua empresa deve focar em pulverizar. Pulverizar representa vender para diversos, não concentrar para um único cliente. Quando eu falo cliente, também fornecedor. Sua empresa não pode ficar na mão de um único e exclusivo fornecedor. Sua empresa deve ter diversas opções, pois o risco desse cliente ou fornecedor impor condições abusivas para a sua empresa é muito grande. E nesse momento, o risco da sua empresa ter prejuízos, ter problemas no fluxo de caixa ou mesmo comprometer a continuidade da empresa é grande. Evite a concentração. Com certeza, faturar para diversos clientes, comprar de diversos fornecedores, dá muito mais trabalho. Mas muitas vezes,
No caso do faturamento, é possível aumentar a margem em razão de baixos volumes e também não concentrar grande risco numa única conta. Vamos pensar nisso. E o mesmo se aplica também a bancos. Apesar de trabalhoso, sua empresa também não pode se concentrar a um ou dois bancos. É importante ter opções, principalmente para empresas que buscam linhas de créditos e operações bancárias quase que diariamente. É importante pensar nisso. Quando falamos com empresários e gestores sobre redução de custos e despesas, muitos realizam esse exercício e ainda assim a empresa não tem os melhores resultados. Nesse momento, é fundamental que sua empresa busque especialistas, profissionais que atuam no mercado, conhecem cenários dos mais diversos e essas estratégias muitas vezes chamamos de cortar na carne, reduzir contratos, dispensar muitas vezes colaboradores e em alguns casos de muito tempo de empresa, mas que se faz necessário para que a empresa possa mitigar perdas e otimizar resultados, para que a empresa possa ter sua continuidade garantida. Ações contundentes muitas vezes têm que ser tomadas por pessoas, por profissionais que estão fora do dia a dia da empresa. A emoção não pode falar mais alto que a razão. Um outro fator que acaba complicando muito o dia a dia das empresas é a procrastinação. Procrastinação quer dizer adiar, delongar, postergar. Sua empresa não pode cometer esse erro que é cometido pela grande maioria das empresas. Muitas vezes, ações são definidas e não são colocadas em prática por N fatores. É importante que seus gestores, seus executivos, definam ações e definam datas para serem realizadas. E uma vez definidas, as ações devem ser colocadas em prática incondicionalmente e os resultados devem ser acompanhados. Não deixe que a procrastinação faça parte da rotina de sua empresa. Estoques. Sua empresa deve acompanhar o nível de estoque. No passado, ter estoque alto era um fator positivo, onde garantia minimizar os impactos da inflação. Hoje, não temos mais essa inflação tão impactante, exceto em alguns momentos, como o que vivemos no momento de pandemia. Porém, as empresas hoje têm um fator muito importante que é a logística a seu favor. Dessa forma, insumos podem ser comprados com poucos dias, é lógico que analisando caso a caso, e produtos podem ser entregues aos clientes de forma muito rápida. Sua empresa deve ter a gestão do estoque em funcionamento. Itens que não vendem, não têm uma grande rotatividade e também têm margens baixas, seja em percentual ou valor absoluto, devem ser analisados e, se for o caso, eliminados do estoque. Toda essa gestão deve ser feita com todo cuidado, com todo zelo, para que decisões, uma vez tomada, tragam resultados positivos para a empresa. E também evite com que seu fluxo de caixa fique comprometido com produtos estocados, correndo o risco de perderem a validade ou serem danificados. A gestão de estoque é fundamental para empresas que trabalham com produtos. Margens de produtos vendidos. De uma forma geral, é muito mais fácil vender produtos que hoje chamamos de commodities, produtos que têm um consumo fácil, um consumo automático. E essa é uma atenção que a diretoria comercial tem que se atentar. Sem generalizar, vendedores gostam de vender o que é fácil, o que tem preço. E na grande maioria das vezes, a venda desses produtos trazem uma margem muito baixa à sua empresa. É fundamental que haja um treinamento, um trabalho para que seus profissionais comerciais, seus consultores, vendam produtos que agreguem margem. Vendedores vivem de comissão e as comissões geralmente são definidas baseadas na venda.
E a venda não necessariamente traz a margem que a empresa quer. Geralmente, empresas têm grupos de produtos que têm uma margem melhor. São esses produtos que devem ser trabalhados. Não adianta vender volume. O importante é vender produtos com altas margens que agregam ao resultado da empresa. Pense nisso e vamos focar nos melhores resultados para a sua empresa. AXS Consultoria Empresarial. Aguardamos você. Vamos colocar em prática a gestão empresarial em sua empresa.